Este é o tema dessa noite. Por que devemos orar como igreja de forma incessante? Atos capítulo 12, nós vamos ler o capítulo todo. Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apertou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar. Senhor, como diz esse texto, que a tua palavra cresça e se multiplique, prevaleça sobre nós, ó Deus, subjugando a nossa vontade, dominando o nosso coração, mente. Que sejamos, ó Deus, dominados pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos dê graça. Abençoa, fortalece cada coração aqui presente.
os nossos visitantes, cada família aqui representada. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Porque a igreja deve orar de forma incessante. Diz aqui o versículo 5, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Às vezes, irmãos, nós nos cansamos de situações difíceis, ou quando algo contrário nos acontece, por vezes deixamos de orar. Se você olhar para a vida de José, eu gosto muito da vida de José, da história de José. Você observa que ele é o filho querido do pai, mas é vendido pelos irmãos como escravo. E na casa de Potifar ele é abençoado, diz o texto, porque o Senhor era com ele, mas ele é caluniado, acusado e vai preso. Então veja, amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos, abençoado na casa de Potifar, mas depois vai preso. E na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morre, o copeiro sobrevive e fica diante de Faraó. E José então diz, olha, interceda a meu favor, mas diz o texto que ele foi esquecido pelo copeiro. Então a história de José cria aquela expectativa, você diz agora vai dar certo, agora não haverá mais problemas, mas pelo contrário, é uma vida de situações melhores e situações piores aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Não altos e baixos, mas o plano reto da soberania de Deus e da sua providência. No livro de Atos temos isso também, capítulo 4, Pedro é ameaçado. Vocês não devem falar mais em nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, Pedro e João são ameaçados novamente, presos e açoitados. Atos capítulo 6 e 7 nós temos a morte de Estevão. No capítulo 8, Saulo assolava a igreja. Capítulo 9 e 10, o próprio Saulo é perseguido e tem que fugir. Capítulo 11 nós temos fome. No capítulo 12, Tiago é decapitado. Diz aí, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Mas a igreja está crescendo, a igreja está multiplicando, a igreja está se fortalecendo, é unida, é sadia doutrinariamente, mas debaixo dessa perseguição, debaixo dessa pressão, não sem ela. Portanto, nós temos aqui nesse texto Pedro preso, mas a igreja orando por ele, depois ele é liberto e vai para uma casa onde o povo estava ali reunido para orar. Casa de Maria, diz o texto, mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho, versículo 12. Depois, liberto, Herodes questiona os soldados, as sentinelas, e elas são justiçadas, diz o versículo 19, ou seja, mortas. Eles são mortos. O reino de Deus prevalece. Herodes está perseguindo a igreja, mas Deus o mata. Deus tira a vida de Herodes, porque ele persegue a igreja e ele não dá glória a Deus. Um anjo do Senhor o feriu e, comido de vermes, expirou. Portanto, em primeiro lugar, a igreja ora porque as suas armas são espirituais e não carnais. Diante da perseguição, ao invés da igreja paralisar, desanimar, falar mal, pelo contrário, a igreja ora ainda mais. Ou seja, a perseguição fortalece a igreja ao invés de enfraquecer. As lutas, as dificuldades, os apertos, as angústias e as aflições da vida nos levam para mais perto do Senhor. Segundo Crônicas capítulo 20, é onde nós lemos sobre a batalha de Josafá. E ali Josafá diz, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E Deus mesmo disse, nessa peleja vocês não vão lutar, porque o Senhor peleja por vós. Eles apenas adoraram e Deus concedeu a vitória. Nossa batalha não é carnal, não é política, não é humana, e nós não temos, irmãos, que buscar a força do homem, nem o nosso
braço, mas o Senhor. Tantas vezes nós queremos mudar a situação, ao invés de dependermos completamente de Deus. Tantas vezes nós queremos manipular a situação ou as pessoas, e Paulo está lembrando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra a sociedade, o seu chefe, ou sei lá quem mais. A sua luta é espiritual. E a frequência da sua oração demonstra se você acredita mais em Deus, ou em você mesmo, ou nas pessoas. Se eu estudo e não oro, é porque eu estou confiando em mim mesmo. Se eu procuro emprego sem orar, é porque eu estou confiando em mim mesmo. As nossas armas são espirituais. Paulo diz lá em Filemão: pelas vossas orações eu serei libertado. A igreja ora porque suas armas são espirituais e não carnais, humanas, terrenas. E segundo, a igreja ora porque a batalha vai além das nossas forças. O que a igreja poderia fazer contra Herodes? O que a igreja poderia fazer contra todos os judeus? Portanto, Deus, Ele deseja quebrar esses fundamentos dos quais nós nos apoiamos. Porque a força, a suficiência, o poder da nossa vida deve ser Deus e não o homem. Esse Herodes aqui era neto de Herodes o Grande. Era um sujeito terrível também. Todos os Herodes, a dinastia toda de Herodes, era terrível. Veja o versículo 6. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Versículo 4. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. A batalha vai além das nossas forças. Nós precisamos da força que vem do alto. Nós precisamos da força que vem do trono de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós queremos lutar contra uma correnteza. Deus permite a pessoa lutar ali, às vezes. Lutar e não conseguir absolutamente nada. Para que possa se dobrar na presença do Deus vivo e clamar: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho força mais, eu não suporto mais, eu não tenho estratégia mais, por isso que eu vim aqui na Tua presença. Muitas vezes é nesse momento em que nós declaramos que somos pó, cinza, nada, ou menos do que nada, que Deus vai agir. É além das nossas forças. O inimigo das nossas almas, ele tem um poder, um império que é absolutamente maior do que o nosso. E somente clamando pela graça de Deus nós estaremos protegidos, sustentados e fortalecidos. A igreja então ora porque suas armas são espirituais e não carnais. A igreja não entra em aliança política com nada e não faz propaganda política de nada. A igreja também não busca aliança carnal, humana e terrena, como Deus condenou lá no Antigo Testamento. A igreja também não busca estratégia humana para o seu crescimento. Nós não devemos buscar também receita de bolo para consertar a nossa família. Nós devemos e nós queremos buscar aquilo que vem de Deus. As nossas armas são espirituais, a batalha vai além das nossas forças e nós imitamos o próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 5, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É a mesma palavra que Lucas usa no seu evangelho, quando Jesus estava no Getsemane. Se Jesus Cristo tinha uma vida de oração e precisava ter uma vida de oração, porque era Deus homem, quanto mais nós. Meus irmãos, às vezes eu entendo que a igreja não tem noção da batalha que enfrenta. Às vezes eu acho que alguns irmãos da igreja não têm noção da tentação que cai sobre os crentes, do peso do mundo caindo sobre os jovens.
A gente está meio dormente, está meio adormecido quanto a isso. Não percebe que existe uma guerra, uma batalha de ordem de fundo espiritual. Jesus ali no Getsemane orando, chorando, suando, prostrado ali diante do Pai. Veja, havia oração incessante por Deus, por parte da igreja a favor dele. A oração é aquilo que coloca um mais em qualquer situação. Veja, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, muito guardado. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, o problema é enorme. A dificuldade é gigantesca, beirando ou alcançando até o impossível. Mas havia oração incessante. O único ato que pode colocar um mais aí é a oração. Veja, Pedro estava guardado no cárcere, mas ele tinha um conhecido lá na prisão, amigo de Herodes, queria livrá-lo. Não. Pedro estava guardado no cárcere, mas ele tinha um pensamento positivo que tudo daria certo. Não. Pedro estava fortemente guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. O que pode então restaurar, o que pode mudar o curso da sua vida e da sua família é a oração. O que pode colocar um mas, um contudo, porém, é a oração. Se nós crêssemos mais nisso, nós oraríamos mais. Nós teríamos como prioridade a reunião de oração na segunda. Nós desligaríamos mais a TV e o celular para orarmos mais. A igreja ora porque ao mesmo tempo descansa em Deus. Pedro dormia. E essa linguagem na Bíblia sempre aponta para um descanso. Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. E Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. No meio da perseguição de Absalão, de Saul, de outros inimigos, de pessoas que estavam ali perto de Davi, mas traíram, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro ou em segurança. Se nós queremos descansar em Deus, nós precisamos orar mais. Nós precisamos entregar o problema nas mãos do Senhor e não reter e ficar pensando o que eu devo fazer, como eu vou resolver essa situação, com quem eu vou falar, o que eu vou buscar. É claro que Deus pode direcionar você para agir. O que eu estou falando é tomar o problema nas mãos para agora eu vou resolver essa situação. Uma das coisas que nós mais precisamos aprender, irmãos, é descansar em Deus. E nós só poderemos aprender isso se nós tivermos de fato uma vida de oração. A igreja ora porque esta é a essência do seu chamado. Quinto lugar. Meus irmãos, o que nós queremos na igreja? O que nós queremos ali naquela reunião, naquele ajuntamento, naquele culto? É buscar a face de Deus. Nós não estamos preocupados, em primeiro lugar, com a prosperidade ou com resolução de problema. Nós não queremos aqui fazer campanha de nada. Nós queremos buscar a presença, nós queremos buscar a face de Deus. Por isso que eu nunca vou perguntar para você se você gostou ou não do culto, se você gosta ou não gosta do coral, se você gosta ou não gosta da mensagem, mas se você quer ou não buscar a Deus.
muitas igrejas se perdem com excesso de programações e pouca oração. Muitas igrejas estão buscando tanta coisa, mudar o culto, aí um culto contemporâneo, o culto com música que agrada o povo brasileiro, uma pregação esvaziada da Bíblia, cheia do homem, sem a operação do Espírito e muita carnalidade. As pessoas passam aí para a igreja simplesmente porque isso faz bem, não porque elas querem Deus. A igreja estava aqui orando. Pedro foi para a casa de Maria e encontrou o povo ali orando. A essência da igreja é buscar a face de Deus. A igreja ora porque acredita no poder de Deus apesar das suas fraquezas. Imagina a situação: Pedro saiu ali de uma forma milagrosa da prisão. O anjo o libertou, o portão levantou automaticamente, se abriu automaticamente. E ele pensou ali na situação, ele disse: eu vou lá para a casa de Maria, mãe de João, porque ali o povo está reunido orando. Quando Pedro chega, bate na porta, uma portinha, né? O que quer dizer aí, versículo 13? Essa Rode fica tão animada e volta para contar que Pedro estava ali na porta. Diz versículo 5: eles lhe disseram: estás louca? Depois pensaram assim: é o seu anjo, porque havia uma crença confusa de que o anjo acabava se parecendo com aquela pessoa a quem ele protegia. Mas veja, estás louca? É uma ironia que o povo estava realmente ali orando, mas achou muito extraordinário que Pedro estivesse ali, naquele momento, batendo a porta. Então veja, eles tinham fé, mas a nossa fé nunca é enorme, gigantesca e perfeita. Deus abençoa o seu povo por causa da sua misericórdia, não por causa do tamanho da nossa fé. Não porque a nossa oração assim é perfeita e nós cremos assim absolutamente. Estás louca? Veja, o povo está orando, o povo está ali orando com persistência, mas quando ouve a notícia de que Pedro está ali na porta, parece inacreditável. Nós oramos, mas a nossa fé é pequena, o próprio Senhor Jesus disse isso. Então nós oramos e nós entregamos, mas quando Deus faz, nós pensamos que talvez não aconteceu de fato aquilo. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: você viu que fulano agora é um cristão? E às vezes nós falamos assim: será que ele é? Eu duvido. Está duvidando de quem? Da pessoa ou do Espírito Santo? Que é isso, Rodrigo? Pedro aí na porta? Você está louca, você está vendo coisa. Por que, irmãos, parece tão difícil Deus operar certas coisas? O próprio Senhor disse para Sara: existe alguma coisa que é difícil para Deus? Por que você está rindo? Porque às vezes, meus irmãos, nós oramos e parece difícil Deus fazer aquilo. Se Deus quiser, Ele faz. Eles estavam orando e parece inacreditável que Pedro fosse liberto da prisão. Por quê? Por causa da fraqueza da fé. Portanto, irmãos, se nós oramos, nós temos que acreditar que Deus é poderoso para realizar aquele milagre. E quando alguém testemunhar, nós temos que acreditar. A igreja ora porque acredita no poder de Deus apesar das suas fraquezas. Nós temos que orar.
A nossa fé não é perfeita. Às vezes a nossa petição é marcada ou misturada por alguma dúvida. Nós não temos que esperar aquela fé tão vibrante, tão gigantesca para depois orar. Nós temos que orar e crer que Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, até o impossível. A regeneração é um ato impossível, mas o impossível é possível para Deus. Manassés foi convertido, Paulo foi convertido, eu, você, qualquer um então pode. Deus pode qualquer coisa, segundo a sua vontade soberana, mas Ele pode. Então não caia nisso. É loucura pensar que isso pode acontecer. Não é. Quando nós entramos na oração, nós estamos ali no campo do que Deus pode fazer, e Deus pode fazer o impossível. A igreja ora porque o reino de Deus triunfará em último lugar. Os soldados são mortos e Herodes também morre. Herodes se levanta e persegue a igreja, mata Tiago, irmão de João, apóstolo. Ele está tocando na herança, na porção do Senhor. A porção do Senhor é o seu povo, diz Deuteronômio 32. Jacó é a sua herança. Achou numa terra deserta, no ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Quem está defendendo Pedro? É Deus. A defesa, a proteção da igreja é o Senhor. E quem realmente pode proteger e abençoar a sua família não é você. Não é ler um livro de autoajuda e colocar em prática depois. Não, é o poder de Deus. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Zacarias 2:8. Então Herodes está tocando em quem? Ele está mexendo com quem, por assim dizer? Com Jesus. O homem se vestiu de traje real, versículo 21, cheio de pompa, cheio de orgulho, sentou no trono, dirigiu a palavra para o povo, e o povo, querendo ganhar o favor dele, disse: é a voz de Deus e não de homem. Em Cesareia, Herodes gostava de celebrar aqueles jogos, muitos deles violentos, em homenagem ao imperador. Ou seja, ele queria agradar as pessoas, ele queria ser bajulado pelas pessoas. Quando as pessoas falam, é voz de um Deus e não de homem, ele gosta disso. E o homem hoje procura exatamente o que Adão buscou lá no Éden: ser como Deus, ser glorificado, ser exaltado, ser levantado. Portanto, quando diz aqui que o anjo o feriu por ele não haver dado glória a Deus, é nesse contexto. Hoje a igreja evangélica brasileira, que inventou um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, diz assim: dá glória a Deus, povo. Aí o povo grita glória a Deus. Isso não é dar glória a Deus. O sentido do texto é o seguinte: ao invés de glorificar a Deus, ele aceitou a glória para si mesmo. Ele queria agradar judeu, ele queria agradar o imperador, ele queria ser agradável aos homens, ele queria que os homens também o exaltassem. Só que Deus diz no livro do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem. Por isso que no culto não tem homenagem para ninguém. Por isso que no culto ninguém é exaltado em nada. E por isso que no culto somente o nome do Senhor Jesus deve ser engrandecido.
Por isso que as letras devem falar sobre a glória do Senhor Jesus, o seu reino, as pessoas da Trindade, e não o homem. Ele não deu glória a Deus. Comido de vermes, expirou. O texto está dizendo que Deus matou ele mesmo, porque ele não glorificou o seu nome. Não é brincadeira isso. Nós temos que glorificar a Deus. Nós não temos que buscar essa glória humana, o favor humano, a estima humana. Herodes não impediu o crescimento da igreja. Versículo 24: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É o que o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nem que as portas do inferno sejam escancaradas e saiam todos aqueles demônios que lá estão acorrentados, eles não poderão impedir o crescimento e o fortalecimento da igreja do Senhor Jesus. Nem islamismo, nem qualquer outro grupo radical pode impedir o avanço do evangelho quando Deus deseja assim. A palavra continua a crescer, se multiplicar. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava, versículo 24. Veja que o crescimento da igreja não é numérico, é o crescimento da palavra. Às vezes nós pensamos assim: aquela igreja está crescendo porque agora tem tantos membros. A pergunta que eu faço é: a palavra está crescendo nos corações? Ou é só a membresia? Porque o verdadeiro crescimento da igreja é esse aqui: a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Crescia nos corações, nas bocas. Ou seja, eles pregavam, eles viviam e eles interiorizavam a palavra de Deus. Jesus era um homem de oração. Jesus, antes de tomar decisões cruciais na sua vida, ele passava a noite inteira em oração. Jesus ensinava sobre oração. E orar é ter comunhão com Jesus. Se você não tem vida de oração, você não conhece Jesus. Se você não lê a palavra de Deus, você não conhece Jesus. Talvez você conheça algo que a sua mente inventou. Porque eu não posso inventar, criar ou imaginar. Eu preciso ler, porque Deus se revela. Sabe por que as coisas talvez não estejam acontecendo na sua vida? Por que parece que às vezes está atrofiado o crescimento? Por que às vezes as coisas parecem caminhar para pior e não para melhor? A pergunta que eu faço é: como está a sua vida de oração? Tem um pregador muito conhecido hoje, o Paul Washer. Ele diz o seguinte: olha, eu viajo o mundo inteiro e as pessoas vêm conversar comigo sobre problemas e os problemas mais diversos, e a minha pergunta básica é: você lê a Bíblia e você ora? E por ele ser um pregador muito conhecido hoje, as pessoas acham que essa colocação é muito básica. Mas vamos voltar, irmãos, para o fundamento. Vamos pensar, antes de você falar dos seus problemas, dos problemas no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua própria vida, vamos voltar para esse ponto e veja se você lê a Bíblia todos os dias. Veja se você ora todos os dias. Se nós não temos vida de oração, se nós não temos leitura bíblica, nós somos carnais, diz a Bíblia, e não espirituais. A nossa mente vai ser uma fábrica de ídolos. O nosso coração imaginará coisas que são totalmente pervertidas. Qualquer um que abandona a oração e a leitura da palavra cairá em pecado. Se nós queremos o poder que vem da cruz, como diz o hino, nós precisamos ter tempo com o Senhor. Se nós queremos ver pela fé a glória do Senhor Jesus, nós só poderemos pela leitura bíblica e pela oração.
Quanto tempo você passa na presença de Deus? Que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai, a Tua palavra diz que o Teu povo orava sem cessar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, do nosso egoísmo. Tem misericórdia, Deus, porque por vezes nós ficamos tão empolgados e maravilhados com as coisas deste mundo e não com a Tua palavra. Há tantos crentes, Senhor, que nunca leram a Bíblia toda. Senhor, por vezes nós lemos tantas coisas e a Bíblia está ali esquecida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós essa preguiça. Tira de nós, Senhor, esse correr atrás das coisas do mundo e dos homens. Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra e nada mais, Senhor. Que ela seja mais preciosa do que todo o ouro deste mundo. Seja mais doce do que o mel, como disse Teu servo Davi. Ó Deus, que nós possamos valorizar mais a Bíblia e a oração. Senhor, quebranta nosso coração. Que possamos viver na Tua presença. Sejamos homens e mulheres de oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Arruma, conserta, Pai, a nossa vida, as nossas prioridades. Que nós possamos experimentar o Teu poder. Que nós possamos experimentar, ó Deus, a doce presença do Senhor Jesus. Quebra-nos, ó Deus. Quebranta-nos e ajuda-nos.